No programa de hoje destacamos a entrevista com o publicitário Roberto Costa, recém-eleito, coordenador-geral do Floripa Sustentável, um movimento criado por entidades representativas da comunidade catarinense que se uniram para fomentar soluções eficazes e projetar o futuro de Florianópolis com um crescer responsável. Bom, o movimento Floripa Sustentável surgiu em 2017 da necessidade de se reunir as entidades profissionais de Florianópolis no sentido de pensar a cidade de um jeito novo, de um jeito mais abrangente, considerando quatro eixos que o movimento tem: o desenvolvimento econômico sustentável, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento social e o desenvolvimento urbanístico. Em cima desses 4 eixos, a gente pensa a cidade e articula ações do ponto de vista estratégico, né? Fazem parte da identidade 44 entidades e aproximadamente umas 150 pessoas ligadas à cidade, gente que tem desprendimento para pensar a cidade, né? E a gente faz interrelações com essas entidades, com essas pessoas, e procura também um relacionamento com os poderes públicos para que a cidade tenha um futuro melhor. Roberto, qual a forma de atuação do movimento e quais ações já foram desenvolvidas? O plano diretor, lá em 17, estava praticamente estagnado, estava judicializado, muita interferência do Ministério Público Federal e a cidade precisando de novos rumos, né? Então a gente contratou estudos, fez apresentações, formamos um grupo de 11 entidades para interagir com a prefeitura, nos ajustes do plano diretor, e acompanhamos isso. E no final se conseguiu, no ano passado, a finalização, na verdade foi esse ano, dos ajustes do plano diretor, que é extremamente importante para a cidade. Não é uma maravilha o plano diretor, mas é uma evolução em relação ao plano engessado que tinha em 2014, né? Esse foi um dos trabalhos mais importantes que a nossa entidade acompanhou, fez, articulou, né? Além disso, a gente também teve uma atuação importante na pandemia, né, na contratação de testes. A gente articulou com os empresários para contratar testes quando havia uma limitação do poder público nesse sentido, né? Fizemos campanhas de esclarecimento sobre os problemas da pandemia e como as pessoas deviam se comportar aí em relação a eliminar a possibilidade de contágio, né? E por último, a gente, nessa última gestão aí dos 3 gestores que ficaram no lugar da Zena, que complementaram o mandato da Zena, se desenvolveu uma ampla pesquisa, aliás, uma segunda pesquisa com o Instituto Mapa, sobre o que os florianopolitanos pensam da cidade. E isso a gente divulgou também, tanto na mídia, quanto para as 44 entidades que são associadas ao movimento. Um aspecto muito importante do associativismo catarinense é a participação dos empresários locais em movimentos que dão sustentação ao desenvolvimento da cidade. Temos também a assistência e a interlocução de entidades estaduais, como o Fiesc, como FEComércio, como Sebrae, que, sediadas aqui em Florianópolis, se preocupam também com o desenvolvimento da nossa cidade. Além disso, nós temos essas 44 entidades, profissionais e empresariais, como eu falei, e também comunitárias, e nós temos aproximadamente umas 120 pessoas que são empresários, também profissionais liberais, que são associados à entidade e participam dos eventos que a entidade faz, não é? Tanto os eventos setoriais quanto os eventos gerais, e a gente interage com esse público que, vamos dizer assim, pensa Florianópolis, né? Essa é a grande função. A função do nosso movimento é estratégico, não é tático. A gente pensa a cidade e
interage com as forças tanto produtivas quanto de trabalho e quanto de governo também. Roberto, tenho acompanhado com especial interesse o exemplo de Jaraguá do Sul. Na minha opinião, cidade referência na participação dos empresários nos movimentos que contribuem para o desenvolvimento local. Aqui em Florianópolis, eu que trabalho aqui há algum tempo e também se me preocupo com a cidade através da minha empresa, a gente tinha uma certa omissão, especialmente da área empresarial. Isso mudou. Hoje, a gente tem o nosso empresariado, por exemplo, ligado nas causas da cidade, né? Nós temos empresas que cuidam de praças, empresas que tratam de projetos sociais das comunidades carentes de Florianópolis. E isso é muito legal, quer dizer, há um envolvimento das pessoas nas associações, porque elas sabem que não é importante só as empresas delas irem bem, ou elas profissionalmente irem bem. O meio em que eles estão, a nossa cidade, ela precisa também ir bem e ser uma cidade mais inclusiva, não é? Porque hoje em dia nós temos grandes índices da cidade, mas ainda temos um passivo social que a gente precisa resolver. Roberto, você foi eleito coordenador-geral do Floripa Sustentável até 2025. Qual foi a estrutura que você montou e quais as principais bandeiras da sua gestão na liderança do movimento? A primeira coisa que eu fiz aí, junto com os antigos gestores, era propor uma mudança da forma de gestão do nosso movimento, envolvendo mais gente. Então, eu convidei profissionais dos 4 principais eixos, né? Que são o eixo de inclusão social. Convidei a Rode Martins, uma advogada que tem um trabalho magnífico já na OAB em relação a essa questão da área social e da área jurídica também. Convidei o Cássio Taniguchi, que vai se envolver com o desenvolvimento urbano e mobilidade. É uma pessoa que mora aqui em Florianópolis e tem uma bagagem muito grande de ex-prefeito de Curitiba, enfim. Convidei também o Emerilson Emerim, de uma empresa importante de meio ambiente aqui em Florianópolis, né, para cuidar do desenvolvimento ambiental. Convidei o professor Neri Santos, um pensador da cidade que pensa as estratégias e também propõe o desenvolvimento econômico sustentável, né? Temos um representante da área de tecnologia extremamente importante na cidade, que é o ex-presidente da ACAT, Rui Gonçalves, um profissional que tem uma empresa de tecnologia fantástica aqui em Florianópolis. Também um representante do setor de turismo, Mané Ferrari, que faz um trabalho magnífico lá na Catimar, agora está conosco, né? E também 3 representantes das nossas principais entidades. O Fábio Queiroz, que é coordenador de inter-relação com a CIF, o Célio Salles, que é um coordenador de integração com a CDL, e o empresário Daniel Dimas, que é o coordenador de inter-relação com a área de construção civil. Então, com esses 9 empresários e profissionais, a gente pensa que pode ter um trabalho para a cidade de uma maneira bem abrangente e que não fique também pesado só para um coordenador, né? Então, nós já tivemos 2 reuniões, definimos as nossas metas, a gente vai continuar acompanhando a regulamentação do plano diretor, que teve um bom começo, teve uma boa definição, mas tem que ser regulamentado, não é? Então, há um trabalho de técnicos da prefeitura de mandar tanto para a Câmara, ou por decreto, ou por lei, para regulamentar todos esses itens extremamente importantes para destravar a cidade, né?
Também vamos nos envolver muito com o principal problema que nós achamos que Florianópolis tem, que é o saneamento. Saneamento básico. Florianópolis tem índices assim, aquém, inclusive, do Brasil. Né? Menos de 50% de cobertura de esgoto. É um índice terrível. Isso tem problemas em relação à saúde, tem problemas em relação ao próprio turismo. Tivemos, né, problema de balneabilidade dos municípios. E a gente precisa discutir esse modelo de saneamento, que nós achamos que está esgotado. O modelo da Casan, que não tem recursos, que não tem condições de dar celeridade aos índices, melhorar os índices de saneamento público. Vamos discutir isso fortemente com as comunidades, com as entidades, com a própria prefeitura e com a própria Casan, para que a gente tenha saída. Por exemplo, é inadmissível que o sul da ilha não tenha 1 metro de esgoto. Não é? É uma área que está crescendo muito e a gente precisa, de repente, ir lá resolver essa questão e fazer de uma forma mais célere, quem sabe com a participação da iniciativa privada, que é uma saída que tem hoje, até para atender o novo marco jurídico aí do saneamento básico no Brasil. Então, são coisas que a gente precisa informar a população e interagir com os poderes públicos para que se resolva essa chaga que é o saneamento público em Florianópolis. Uma outra área que a gente também tem uma carência aqui são a formação técnica, né? Tanto para a área de tecnologia, quanto para a área de turismo, como para a área do comércio. Nós temos muitas universidades aqui, mas precisa haver uma articulação para saber o que efetivamente está fazendo falta na cidade, né? Quais são os gargalos. O Senai faz um grande trabalho, o Senac também, o Sebrae também, a IFSC também. Só que há uma certa desarticulação no sentido de saber o que efetivamente a cidade precisa para esses novos tempos, né? E é isso que a gente vai procurar discutir com essas entidades, essas instituições, uma forma de também acertar um pouco mais no alvo, resolvendo os nossos gargalos de formação profissional. E não é só formação profissional. Essas pessoas, elas precisam, as que vêm para cá, nós temos que atrair boas cabeças de gente que vem para cá do Brasil e querem morar aqui em Florianópolis, tem uma qualidade de vida melhor. Então, também é inadmissível que não se possa, por exemplo, hoje, lá no Sapiens Park, ter imóveis residenciais. Precisa ter, as pessoas precisam morar perto do trabalho. Então, há uma perspectiva enorme de se desenvolver essa área tecnológica, mas há uma carência, inclusive, de moradia, de mobilidade. As pessoas querem morar perto do trabalho e isso é que é o objetivo realmente de uma cidade moderna e que tenha cada vez mais a sua qualidade de vida. Caríssimo Roberto, agradecendo a gentileza da entrevista, fazemos votos de uma boa gestão na coordenação do movimento Floripa Sustentável. Muito obrigado a você, Raimundo, e a gente vai interagir com a população de Florianópolis também, na área de comunicação, né? Mostrando o que Florianópolis precisa, implementação regulamentação do plano diretor, a questão de formação profissional, e ainda também a gente precisa desenvolver alguns seminários dos nossos principais eixos. Um seminário que vai abordar a questão urbanística, de mobilidade, um outro sobre o saneamento. Hoje nós vamos acompanhar aí atentamente um seminário que vai ser desenvolvido pelo Grupo ND, e a gente tem profissionais lá, nossos, que vão dar palestra, interagir, né? E também essa área de inovação, de formação profissional, de tecnologia, a gente precisa discutir isso também e apoiar as entidades que são do setor. Isso é outra coisa importante. Ninguém vai inventar a roda. Nós vamos, agora, por exemplo, nós vamos fazer um grande levantamento sobre o que existe de planos em relação à formação de mão de obra em Florianópolis. Tem muitos que já foram feitos e que às vezes está numa gaveta aí e que precisa ser aproveitado, melhor aproveitado.
Então, a ideia do movimento é essa. O movimento ele vai em apoio às entidades que participam dele e vai dentro de um projeto de visão estratégica para a cidade, né? Não vamos executar coisas, a gente vai através das nossas entidades dar suporte para que essas entidades discutam os problemas da cidade.